você não precisa ficar sofrendo mais por causa disso, porque a gente vai resolver aí várias questões. Fechou? Fechou. Galera, ó, vou lembrar para vocês o que é análise sintática, o que a análise sintática estuda, o que é frase, o que é oração, o que é período. Mas tá vendo esse quadrinho aqui do lado? Pois é. Esse quadrinho aqui, você pode, é um QR Code, como vocês bem sabem, e aí se você apontar a tela do seu celular por aí, você consegue pegar um PDF de toda a matéria que nós vamos ver hoje, tá? Eu vou tentar deixar para vocês materiais gratuitos com questões de todas as aulas que eu der, tá bom? Então eu vou deixando, põe o QR Code, você só joga lá e já baixa, fechou? Qualquer dúvida também, vocês podem entrar em contato comigo. Eu tenho muito material gratuito, tudo que vocês precisarem para tirar dúvida. É só ir lá no @prof.marinacouto, beleza? Ah, eu esqueci de falar que eu sou Marina Couto, né? É que eu tô tão acostumada aqui com vocês e eu tô tão ligada com vocês aqui no Bombeiro que eu esqueci de me apresentar. Mas é isso, @prof.marinacouto. Vamos lá, então? Galera, o que é a análise sintática? Ó, a sintaxe é a parte do português que estuda a função que as palavras exercem na frase. Significa que se eu escrever assim, ó, Marina é linda, o que é um fato, né? Se eu escrever Marina é linda, morfologicamente, que é a classificação da palavra, né? Ou seja, a classe de palavra, Marina é um substantivo, é um verbo e linda é um adjetivo. A análise sintática, ela não vai analisar, então, essas classes. Ela vai analisar a função da palavra na frase. Então, olha só. Marina, aqui, para a frase, é o sujeito. É um verbo de ligação. E linda é predicativo de sujeito. Então, presta atenção. Enquanto a análise morfológica se importa com a palavra, ou seja, a palavra isolada, a análise sintática tem como foco a frase. Então, para a análise sintática, não importa somente a palavra, vai importar a função da palavra na frase. Por exemplo, lá em cima, ó, Marina, sujeito, é verbo de ligação. Linda, predicativo de sujeito. Mas se eu falo assim, ó, vi Marina na rua, vou colocar vi Marina na academia, porque agora eu tô fitness. Vi Marina na academia. Quem vi? Eu vi. Então, sujeito oculto. Quem vê algo. Verbo transitivo direto. Marina aqui, então, é objeto direto. Tá vendo? É isso que muda na análise sintática. A análise sintática, ela se importa com a frase. Então, lá na primeira frase, Marina é sujeito, mas aqui na nossa segunda frase, Marina já é objeto direto. Fechou? Fechou, Mar. Fechou. Então, olha aí. Os janeiros passavam impiedosamente. Os janeiros sujeito passavam verbo intransitivo impiedosamente, adjunto adverbial de modo. Então, a gente tem que lembrar, então eu falei lá que é importante na análise sintática é a frase, tá? É a frase. Então, agora, vamos descobrir o que é frase, o que é oração e o que é período. Então, olha aí, a frase é todo enunciado dotado de significação. Ou seja, tem sentido? É frase. Olha lá, e agora, José? Passagem proibida. Quero fazer uma poesia. Então, aqui tem sentido, ou seja, significação. Então, para a frase só precisa ter sentido. Agora, a oração não, ó, é oração. Para ser oração, tem que ter verbo. Você vai lembrar assim, ó, oração. Qual que é a classe de palavra que indica ação? É o verbo, ação. Então, oração. Para ser oração, tem que ter verbo. Fechou? Fechou. Então, é um enunciado que se organiza em torno de um verbo. O seu primeiro movimento foi de surpresa. A noite começou a borrar.
tudo de preto. Fechou? Fechou, Mar. E o período? O período, ele tem que ter sentido e verbo, tá bom? Então, ele tem que ter sentido e verbo. Então, olha lá, é o enunciado constituído de uma ou mais orações e se ele tem só uma oração, ele é chamado de período simples e a oração é chamada de oração absoluta. Por exemplo, batatas velhas emergiam de esgotos. Então, olha só, nesse caso, eu tenho uma única oração. É um período simples. Se eu tiver duas ou mais orações, então aqui, ó, se eu tiver mais orações do que uma, aí eu tenho o período composto. Beleza? Período composto. Chama, fechou. Então, lembra aí. Frase tem que ter sentido, oração tem que ter verbo e período tem que ter sentido e verbo. Fechou? Fechou, Mar. Período simples, uma única oração. E essa oração é chamada de oração absoluta. Período composto, duas ou mais orações. Aí a gente vai ver mais pra frente que pode ser composto por subordinação ou por coordenação. Fechou? Fechou, Mar. Então, olha lá. Quando um período ele possui mais de uma oração, ele é chamado de composto. Quero que você me aqueça neste inverno e que tudo mais vá pro inferno. Uou. Então você tá vendo aí? Quero é uma oração. Por quê? Porque eu tenho um verbo e aqui eu tenho outro verbo, aqueça. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Então, quero oração principal. Que você me aqueça, oração subordinada, substantivo, objetiva, direta. Neste inverno. E que tudo mais vá para o inferno. Então, aqui eu tenho outra oração. Então, aqui, oração coordenada, sindética, aditiva. Fechou? Fechou, Mar. Eu não lembro esses nomes de oração. Relaxa, a gente vai ver todas elas. Mas primeiro, vamos pegar então os termos essenciais da oração. Só existem dois termos essenciais da oração. Sujeito, que é o ser, né, a quem o verbo se refere, sobre o qual ele faz uma declaração, e predicado. E o predicado é tudo que não é sujeito. Então, é o termo que, através de um verbo, declara algo a respeito do sujeito. Então, por exemplo, meu pensamento é um rio subterrâneo. Aí eu vou pegar. Como que eu vou descobrir o sujeito? A primeira coisa, eu vou descobrir o verbo. É. Então, eu vou perguntar. Quem é um rio subterrâneo? Aí a resposta é meu pensamento. Então, aqui, meu pensamento, sujeito. É um rio subterrâneo. Aí, aqui eu tenho predicado. Fechou? Fechou, Mar, fechou. Então, vamos lá. O sujeito determinado, Mar. Então, peguei. Meu pensamento, sujeito. É um rio subterrâneo, predicado. Aí, você quer, então, aprender a achar o sujeito. E aí, você tem que entender que existem várias classificações de sujeito. Nós vamos descobrir isso juntos, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar são os tipos de sujeito. Existe o sujeito determinado. O sujeito determinado é aquele, tá, que já está determinado na frase, ou por estar escrito nela, ou por estar determinado no verbo. Então, ele é determinado quando o ser a que o verbo se refere já é conhecido. Por exemplo, seu Ribeiro enraizou-se na capital. Quem enraizou-se? A gente chega lá, a primeira coisa que você faz é olhar o verbo. Aí você pergunta. Quem se enraizou na capital? Aí quem se enraizou na capital foi seu Ribeiro, sujeito. Eu consigo conhecer esse sujeito? Consigo. Então, aqui é um sujeito determinado. E ele é simples. A gente vai ver por que ele é simples ainda, tá? Mas vamos lá. Se eu falo assim, ó, fomos ao cinema.
Aí eu pergunto, quem fomos ao cinema? Aí você vai ver. Se tá escrito fomos, tá determinado aqui, ó. Eu sei quem fomos. Quem fomos? Nós. Nós fomos. O nós tá escrito? O nós tá escrito? Não, ele tá oculto. Mas eu conheço quem foi? Conheço, porque é nós. Então aqui eu tenho um sujeito determinado, tá? Um sujeito determinado oculto. Fechou? Fechou, Mar. Fechou. Então, o sujeito determinado, ele pode ser simples se ele tiver um núcleo. Composto se ele tiver 2 ou mais núcleos. Ou oculto se ele não estiver escrito na frase, tá? Assim, escrito do jeito igual a gente viu lá, seu Ribeiro, tá? E você puder descobrir quem é ele, ou seja, conhecer esse sujeito, ou pela desinência verbal, ou tá? Pelo contexto. Como assim, Má? Se eu falo lá, ó, vou pensar aqui. És um senhor... Lembrei dessa música, ó? És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Lembra? Então, és um senhor tão bonito. Deixa eu sair daqui que eu tô na frente, né? És um senhor tão bonito. Olha lá, a primeira coisa que eu pergunto é... Vou lá no verbo e escrevo o verbo do jeitinho que ele tá. Quem és? Eu sou... Tu és. Então, tu és. Ah, mas por que não é um senhor tão bonito? Porque um senhor tão bonito é terceira pessoa do singular. Um senhor tão bonito é você. E não um senhor tão bonito és. Entendeu? Então, ele é. E não ele és. Agora, eu sou, tu és. Então, no caso aqui, quem és? Tu. Então, sujeito oculto. É a mesma coisa lá do nós, né? Ou então, pelo contexto, quando eu falo assim, ó. Marina e Barão dão aula no LJ. São muito bons professores, tá? Hoje minha autoestima tá ótima, né? Então, Marina e Barão, olha lá. Quem são muito bons professores? Marina e Barão. Tá escrito aqui? Não, mas está no contexto. Então, é oculto pelo contexto. Fechou? Fechou. Então, olha lá. Sujeito simples formado por um só núcleo. Os sinos silenciaram. Quem silenciaram? Os sinos. Ninguém ousava bulir no patrimônio sagrado. Quem ousava bulir no patrimônio sagrado? Ninguém. Então, aqui. Sujeito, sinos, simples e determinado. Ninguém. Quem ousava bulir? Ninguém. Sujeito, simples e determinado. Fechou? Fechou, Mar. Então, olha lá. Podem funcionar como núcleo de sujeito os termos de função substantivas não preposicionados. Então, o segredo é esse. Você vai procurar o sujeito... Você vai procurar um termo de função substantiva não preposicionado e ele vai ser o sujeito. Beleza? Beleza. Então, olha aí. Sujeito composto, formado por 2 ou mais núcleos. Olha lá, o sargento e os cabos nos ensinaram a atirar. Quem nos ensinaram a atirar? O sargento e os cabos. Tem 2 núcleos, núcleo, sujeito composto. O sujeito oculto é identificado pela desinência verbal, tá? Ou por estar expresso numa oração precedente. Estávamos na sala de visitas. Quem estávamos na sala? Nós estávamos. Estava escrito aí? Não está escrito, mas está na desinência verbal. Desinência verbal. Então, olha aí.
desinência verbal. Quem estávamos? Nós. Sujeito determinado oculto. E ele pode também ser chamado de implícito, elíptico ou desinencial. Fechou? Fechou, fechou, fechou. Os tipos de sujeito também abrangem a oração sem sujeito. Então, peraí. Sujeito simples, um único núcleo. O que é núcleo mesmo? Termo de função substantiva não preposicionado. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Sujeito oculto, tá bom? Sujeito oculto. O que acontece? Você não tem ele escrito na frase, mas você percebe ele pela desinência ou pelo contexto. Fechou? E a oração sem sujeito também é classificada. Aí a oração sem sujeito é chamada, esse tipo de sujeito é chamado de sujeito inexistente. Ela é bem facinha, por quê? Porque ela é decoreba. Você tem que decorar os casos, não tem jeito, tem que decorar. Então, olha lá. Ocorre quando não existe um ser a quem a ação verbal pode ser atribuída. Por quê? Porque ela vai ocorrer com os chamados verbos impessoais. O que são os verbos impessoais? São aqueles verbos sem pessoa, ou seja, sem sujeito. Esses verbos vão sempre ficar na terceira pessoa do singular, exatamente para mostrar que ele não tem pessoa, tá bom? Nas orações sem sujeito, nós temos verbos que exprimem fenômenos da natureza. Por exemplo, não ventava. No dia seguinte, choveu torrencialmente. Então, o fenômeno da natureza. Então, olha lá. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, nesse caso aí, vai ser um sujeito inexistente. Por quê? Porque é um verbo que exprime fenômeno da natureza. Agora, cuidado, porque se eu disser assim, o dia amanheceu lindo, quem amanheceu vai ser o dia, beleza? O dia amanheceu lindo. Fechou? Fechou. Agora, olha só. E se eu disser bem assim, choveram pétalas no casamento de Marina? Se eu disser choveram pétalas no casamento de Marina, não chove pétala, entendeu? Então, o que acontece? Aí é no sentido figurado. Não é realmente um fenômeno da natureza. Significa que jogaram pétalas. Então, nesse caso, o que vocês vão ficar espertos? Vocês vão olhar se esse verbo está no sentido real. Que aí ele é indeterminado. Fechou? Ou indeterminado? Não. Inexistente. Fechou? Fechou. O verbo haver com o sentido de existir, indicando tempo. Ou indicando tempo. Então, olha lá. Havia ali ordem e muita paz. Então, ali, existia ali ordem e muita paz. E este caso aconteceu há bastante tempo, há muito tempo. Então, a ideia de tempo, tempo decorrido. Fechou? Fechou, Mar. Tempo decorrido é tempo passado. Os verbos ser e fazer, quando derem ideia de tempo, pode ser tempo cronológico ou tempo meteorológico. Ó, aí você vai pensar o seguinte, observação. Na indicação com numeral, esses verbos especificamente, tá? Esses verbos especificamente concordam com o numeral. Mas não há sujeito. Fechou? Então, olha aí, minha letra tá horrorosa. Eram 7 horas da noite. Então, mesmo concordando com 7 horas da noite, você tem aqui uma ideia, beleza? De uma oração sem sujeito. Por quê? Porque são os verbos ser e fazer, no sentido de tempo cronológico. Agora, no tempo meteorológico, você tem aí o tempo de calor, frio e tal. Então, faz um calor insuportável. Aí, nesse caso aqui, sempre terceira pessoa do singular. Fechou? Esse é o único caso em que há concordância, que é lá no cronológico e quando tem a indicação com numeral. Vamos treinar um pouquinho, então? Vamos lá.
Há dias eu o vi passar. O sujeito dos verbos sublinhados classificam-se como. Dá uma olhadinha aí, bota tranquilo, vai lá e pensa aí. Eu vou passar, dá um stopzinho para você fazer e aí vamos lá. Tchandararam. Olha, inexistente e determinado. Vamos lá. Há dias. Então, faz tempo. Então, aqui a ideia de tempo decorrido. Decorrido, tá? Então, faz tempo, faz dias que eu o vi passar. Aí, verbo haver no sentido de tempo decorrido, sujeito inexistente. Agora, vamos lá. Quem o vi passar? Aí, olha lá. Quem vi? Eu vi. Tá escrito eu? Não, mas eu conheço, eu sei quem é? Sei por causa da desinência. Então, aqui é um sujeito determinado oculto. Fechou? Sujeito determinado oculto. Portanto, resposta letra A. Estamos terminando já tipo de sujeito. E aí, depois, na próxima aula, nós vamos ver predicado. Mas, antes disso, falta um sujeito aí que é um pouquinho mais complicado, que é o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele ocorre de duas formas, tá? Primeiro, eu não posso determinar. Então, ele é diferente do determinado, porque o determinado, ou eu determino pelo núcleo, ou eu determino pela desinência, né? Que é aquele que é oculto. Agora, o sujeito indeterminado, eu não consigo dizer, por exemplo, roubaram minha lapiseira. Eu não consigo dizer quem roubaram. Eu não posso te dizer quem é, tá bom? Agora, olha lá. Se eu falo bem assim, roubaste minha lapiseira. Quem roubou? Tu roubaste, ok? Então, aí eu consigo dizer. Agora, roubaram. Eu não sei quem, porque se eu falar eles, mas pode ter sido uma pessoa só, entendeu? Então, o sujeito indeterminado, ele ocorre com o verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito identificado. Por exemplo, levam-me à presença do capitão. Alugaram o apartamento. Eu não sei quem me leva e eu não sei quem alugou. Então, aqui, terceira pessoa do plural e não tem nenhum termo aqui que pode ser sujeito. Tá vendo? Porque o apartamento está no singular, não pode ser sujeito, e a presença tem preposição, não pode ser sujeito. Fechou? E aí, por último, a gente tem aí o sujeito na terceira pessoa do singular com o se, tá? Então, nesse caso, ele é seguido de um termo que não pode ser sujeito. Por exemplo, um advérbio, uma preposição ou um adjetivo. Olha aqui, vamos colocar um exemplo. Ó, hoje lê-se mais no computador que nos livros. Ou então, tá vendo aqui, ó? Hoje lê-se mais nos computadores do que nos livros. Aqui eu tenho mais do que, então eu tenho aqui uma conjunção. Isso aqui não pode ser um sujeito, porque não tem função substantiva. Outra questão eu vou colocar aqui, olha só. Vive-se muito na Europa. Então, muito é advérbio, na Europa também. Então, aqui eu vou ter um verbo na terceira pessoa do singular, mais o se. O se é índice de determinação do sujeito, e aí eu tenho sujeito indeterminado, tá bom? Então, se liga aí, com o pronome se, pode ter sujeito determinado ou indeterminado. Se ele for determinado, o se é pronome apassivador e vai se ligar a um verbo transitivo direto. Tá? Então, você vai ter verbo transitivo direto, mais se, mais termo de função substantiva não preposicionado concordando com o verbo. Por exemplo, alugam-se casas. Então, eu tenho alugam, verbo transitivo direto. Se, partícula passivadora.
Casas é substantivo e concorda com alugam-se. Aí tem a observaçãozinha aqui, que é o macetão. Você consegue passar para a voz passiva analítica. Então, olha lá, casas são alugadas. Aí eu tenho um sujeito paciente. Mas eu posso ter o se como índice de determinação de sujeito. Aí, como que ele vai acontecer? Ele se liga a verbo intransitivo, verbo transitivo indireto ou verbo de ligação. Mais se, e ele é seguido ou de adjetivo, ou de preposição, ou de advérbio. Fechou? Então, olha aí, precisa-se de empregada doméstica. Verbo transitivo indireto. Mais se, o se é índice de determinação de sujeito e de empregada doméstica aqui, tá? Preposição, objeto indireto. Fechou? Fechou. Então, será que ficou alguma dúvida? Vamos ver. Vamos fazer alguma questãozinha aqui. Se suprimimos o pronome indefinido ninguém e acrescentamos o se, a forma verbal informou na frase ninguém informou que haverá aula, o sujeito da oração principal é. Olha, essa é uma questão um pouco mais difícil. Aí eu quero que vocês prestem atenção. Vamos fazer então? Dá aquele stopzinho e resolve aí. Parará, parará. Posso ir? Eu vou, tá bom? Então, tarará, que haverá aula. Então, vamos lá. Pegou, informou e tirou ninguém. Informou. Acrescentou-se. Informou-se que haverá aula. Beleza? Então, informou-se. Vou até pegar aqui outra cor para vocês enxergarem bonitinho. Informou-se. Verbo transitivo direto. Mais se, o se é partícula passivadora. Que haverá aula? Será que tem função substantiva? Vamos descobrir? Consigo substituir por isso? Então, coloca aí. Os termos de função substantiva podem ser substituídos por isso. Fechou? Por isso. Então, olha lá. Informou-se isso. Ah, consigo substituir. Então, tem função substantiva, não é preposicionado. Então, isso aqui é o sujeito. Para eu ter certeza, eu passo para a voz passiva analítica. A gente vai ver ainda a voz passiva, tá? Para vocês lembrarem. Mas é só vocês lembrarem. Voz passiva é quando o verbo sofre a ação. Então, olha lá. Que não haverá aula foi informado. Ah, deu certo, Mar. Deu certo. Então, o sujeito é que não haverá aula. Fechou? Então, só para você lembrar aí. Encontra o verbo e analisa o verbo. Acha o sujeito. Para ser sujeito, é um termo de natureza substantiva. Não pode estar preposicionado nem separado com verbo. E ele, não separado com vírgula do verbo. E do predicado, né? No caso, ele concorda com o verbo. Fechou? Vamos ver aí, ó. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Quem ouviram? Aí eu pergunto, quem ouviram? Do Ipiranga está preposicionado, não pode. De um povo heróico está preposicionado. O brado retumbante está na terceira pessoa do singular e ouviram está na terceira pessoa do plural. Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram. As margens plácidas do Ipiranga é o sujeito. Olha lá, iam pela estrada deserta os últimos retirantes. Quem iam? Os últimos retirantes. Sujeito. Aí você vai me perguntar assim, Mar, mas aí tem vírgula. Tá vendo que tem uma vírgula antes e uma vírgula depois? Então, ele não tá separado por vírgula, tá isolado. Então, aí não tem problema. Beleza? Por isso que eu coloquei esse exemplo. Olha aí, todos os dias chegam novas cartas. Todos os dias chegam. Quem chegam? Novas cartas. Sujeito. Fechou? Fechou, Mar. Fechou, fechou. Opa, peraí. Eu passei errado aqui. Vamos aqui. Agora foi. Vamos aqui, então, para a nossa questão 3. Mãe,
O que esse tal de efeito estufa? Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do Sol e derreter as calotas polares. Claro que você já vai ter batido as botas, mas eu não. Que belo planeta vocês estão deixando para mim, hein? Aí a mãe responde. Isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar mais longe que um quarteirão. Ei, não falaram nada sobre as calotas polares, tá? Não me falaram nada sobre as calotas polares, tá? Então, olha aí o Calvin, hahaha. De acordo com a tira e com a gramática normativa da língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A palavra mãe, no primeiro quadrinho, é o sujeito simples da oração. Volta aqui. Mãe, mãe, mãe. Opa, tá vendo que depois de mãe aí tem uma virgulinha? Eu não posso separar esse sujeito com vírgula. Eu não posso separar esse sujeito, não posso separar o sujeito, né, do predicado com vírgula. Então aí, o que eu vou colocar? Eu já sei que esse mãe não pode ser, porque está separado com vírgula. Não está isolado, né? Então, não está separado por vírgula. Então, aqui, isso aqui é um vocativo. Então, eu já sei que essa não pode ser a minha resposta, tá? Tá bom, Mar. Tá bom. Então, eu já posso aqui colocar F nessa daqui. Já posso colocar F nessa daqui. Agora, olha lá. Letra B. No segundo quadrinho, a expressão os poluentes é o sujeito do verbo dizer. Vamos lá. Terceiro quadrinho. Pera. Terceiro? Não, segundo. Dizem que os poluentes que lançamos. Quem dizem? São os poluentes? Uai, Má, eu não sei quem dizem, né? Eu não sei. Então, a única coisa que eu sei é que alguém diz. Pode ser uma pessoa, pode ser duas pessoas, pode ser 1000 pessoas. Então, nesse caso aqui, o sujeito é indeterminado. Por quê? Tá na terceira pessoa do plural, sem fazer referência a nenhum termo da frase. Fechou? Beleza. Então, eu já posso colocar aqui a letra B como falsa. A expressão um moleque é o sujeito do verbo vindo no último quadrinho. Vamos lá. Isso vindo de um moleque. Ó, de um moleque, para começar, que está preposicionado. Então, coloca aí. Não existe sujeito preposicionado. Fechou? Agora, olha lá. O que está vindo de um moleque? Isso. Então, o sujeito é isso. É um sujeito determinado simples. Então, aqui eu já posso colocar falso. Então, a gente já sabe que a resposta é a letra D, mas vamos lá. No último quadrinho, o sujeito do verbo falaram é classificado como indeterminado. Então, vamos ver aqui, ó, como indeterminado. Opa, volta aqui, eu fiz foi passar, né? Ei, não me falaram nada sobre as calotas. Quem não me falaram? Eu não sei. Terceira pessoa do plural, sem fazer referência a nenhum elemento da frase. Então, nesse caso, sujeito indeterminado. Viu? Tranquilo? Tranquilão? Facinho, né? Então, resposta letra D de jeans. Resposta letra D de jeans. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham pegado